Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao projeto Conteúdos de Valor. E nesse primeiro episódio da série Conhecendo o Método Suzuki, falaremos sobre a história de vida de Shinichi Suzuki. Para começarmos, precisamos voltar aos tempos do seu bisavô, isso mesmo. Nos tempos do seu bisavô, a família de Suzuki já possuía uma fábrica que construía um instrumento tradicional da época chamado shamisen, que era uma espécie de banjo de 3 cordas. E apesar da família trabalhar com a fabricação desse instrumento, Masakishi Suzuki, o pai de Suzuki, era fascinado mesmo pelo violino. É tão tal que um belo dia ele tomou emprestado um violino e fez diversos desenhos do instrumento, de vários ângulos. E mais tarde, em 1888, ele constrói o seu primeiro violino. E também, logo mais, ele funda a maior fábrica de violinos do Japão. Então, esse é o cenário onde o Suzuki nasce, né? O Suzuki vem ao mundo em 1898, e ele nasce e convive nesse ambiente fabril, juntamente com os irmãos. Como toda criança, ele vê a fábrica da família como um local de diversão, de brincadeiras, né? E mais tarde, já na adolescência, o Suzuki escuta uma linda melodia, né? Tocada por um importante violinista da época chamado Michaelma, e a atitude de Suzuki, ao ser profundamente tocado pelaquela melodia, é correr na fábrica, pegar um violino e tentar tirar as primeiras notas. De ouvido, Suzuki não sabia ler partitura. Então, depois de vários dias de tentativa, de dedicação, de persistência, Suzuki finalmente consegue tocar a tão sonhada melodia. Suzuki teve algumas oportunidades ao longo da vida e soube aproveitar cada uma delas com persistência, né? E uma delas foi que ele foi convidado a se juntar a uma expedição de pesquisas biológicas por um importante pesquisador da época, Dr. Marquês de Tokugawa, né? Que o convidou para se juntar à expedição, bem como também um pianista chamado Nobu Koda. E durante todas as noites, né, da expedição, o Suzuki e o pianista davam recitais para o Marquês e toda a sua equipe, né? E essa amizade entre o Suzuki e o Marquês de Tokugawa ela foi crescendo, né? Tanto é que o Marquês o convidou depois a viajar para a Europa, conhecer a Alemanha, enfim, né? E o Suzuki ficou extremamente entusiasmado, muito feliz, porque um dos sonhos mais profundos do Suzuki era estudar o violino na Alemanha. E na Alemanha, Suzuki tinha ali os seus 22 anos já, em volta dos seus 22 anos, né? Estava no pós-Primeira Guerra Mundial. O Suzuki encontrou ali um cenário de destruição, de fome, de profunda catástrofe na Alemanha, né? Mas em meio a esse cenário se destacava a cidade de Berlim. A cidade de Berlim, nos anos 20, um dos maiores triunfos era a música, né? E a cidade contava com 3 casas de ópera, a sua imponente orquestra filarmônica de Berlim, né? Naquele meio artístico transitava solistas, professores, compositores renomados, maestros. Então o Suzuki estava inserido num ambiente muito rico culturalmente, né? Tudo que ele mais queria. E ele soube aproveitar muito bem tudo isso. Quase que todos os dias o Suzuki assistia a apresentações camerísticas, concertos, enfim. Mais tarde ele conseguiu ser aluno do Karl Klinger, que foi um importante violinista da época, né, alemão, e ele foi
aluno dele durante um tempo. Durante esse tempo também, o Suzuki ele ficou aos cuidados, né, do benfeitor Dr. Michaelis, mas o Dr. Michaelis teve que fugir da Alemanha logo em seguida por conta da crescente onda antissemita. Então ele deixou o Suzuki aos cuidados de um grande amigo, nada mais nada menos do que o físico Albert Einstein. Isso mesmo. Albert Einstein, para quem não sabe, tocava violino, né? E uma das suas declarações mais conhecidas é de que se ele não tivesse sido físico, ele seria músico, né? Então, logo o Einstein tratou de acolher Suzuki e apresentá-lo no seu ambiente social, né? O Einstein promovia saraus quase todas as noites em sua casa, convidando músicos, colegas e amigos, e convidava, né, também o Suzuki para tocar. Então o Suzuki ampliou então o seu relacionamento social, né, naquele ambiente rico culturalmente. E nesse ambiente ele acaba conhecendo a sua futura esposa, o Waltraud Page, que era uma cantora alemã da época. Eles se casam, né, e anos depois do seu casamento, o Suzuki recebe um telegrama, né, da sua família no Japão, pedindo que voltasse para o Japão por conta das ameaças de guerra que estavam por vir, né? Então, o Suzuki imediatamente atende o pedido, volta para o Japão e, chegando no Japão, ele encontra um país devastado, né, em profunda crise econômica, crianças órfãs, país destruído, e como uma atitude solidária, o Suzuki então começa a ensinar crianças, né, ensinar música, ensinar violino para crianças. Ele também, durante esse tempo, ele funda o quarteto de cordas com seus irmãos e sai em turnê, né, dentro do país. O Suzuki também, dentro desse contexto de retorno ao Japão, né, ali nos anos 20, né, início dos anos 30, ele tem um dos seus principais pensamentos que vai nortear todos os seus princípios de educação para a música, né? O Suzuki, um belo dia com um ensaio com os irmãos, ele tem uma constatação óbvia, um pensamento de que todas as crianças do Japão falam o japonês fluentemente, né? E ele ficou com aquilo durante dias, né, na cabeça, pensando e analisando, né? Mas isso é um assunto para o próximo episódio. Até lá!